¿Cuántos encontraron Evangelio de San Juan, capítulo 21, a partir del verso 1? Digam amém. Vou ler com vosotros em la Nueva Versión Internacional, ¿ok? Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto ao lago de Tiberíades, o Tiberíades, ¿no? Sucedió de esta manera. Estando juntos Simón Pedro, Tomás, al que aprobaban, apodaban el gemelo, Natanael, el de la Cana de Galilea, del Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestou ellos. Salieron pues y allí se embarcaron, pero esta noche no pescaron nada. Ao despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tenéis algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Echad la red a la derecha de la barca y pescaréis algo. Así lo hicieron, y era tan la cantidad de peces que ya no podrían sacar de la red. Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Ao desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traed alguno de los pescados que acabéis de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153. Pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Venid a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que eran el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y los repartió. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó, Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis cordeiros, le dijo Jesús. Y volvió a preguntar, Simón, dijo, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por la tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Amém? Hasta aqui. Oremos ao Senhor. Senhor, te damos graças por tu presença e porque tu estás aqui em este lugar. Te pedimos uma vez mais que tu Espírito Santo hable com liberdade em esta casa. Assim como já hemos disfrutado de la liberdade em el momento de la alabanza. Te pido uma vez mais que os céus sejam abertos sobre este lugar. E que o Senhor abre sobre cada coração e cada pessoa que entrou aqui hambrienta de tu palavra venga a sair de aqui saciada em el nombre de Jesus. Amém. Sentaros, mis hermanos, por favor. Nosotros estamos ante una de las apariciones de Jesús después de haber resucitado. Una
de las muchas. Hoy es domingo de resurrección. Hoy hablamos de un Cristo que ya no está más en la cruz, un Cristo que está resucitado. Y un Cristo que ahora empieza a se manifestar a sus discípulos, a sus seguidores. Entonces, el texto que nosotros leemos para nos ubicar aquí, contextualizar, estamos hablando de una de las apariciones de Cristo a sus discípulos, de un Cristo ya resucitados. Diz que eles estavam cerca de um lago, não? Estavam cerca de um lago, quando Pedro hace a seguinte declaração: me vou a pescar. Okay? Pedro hace esta seguinte declaração: me vou a pescar. E é interessante que os demás, que dizem? Vamos contigo. Não é? Isso está em el versículo 3, eu creio. 3. Então, se quiser pôr na pantalla aí. Então, Pedro diz: me vou a pescar. E Pedro era alguém de tanta influência que os demais dizem: se Pedro vai a pescar, onde vamos? A pescar. E peçam a seguir a Pedro em esta missão de volver a pecar. Pecar não, perdona, pescar. De volver aquela cabeça. A frase aqui é uma, pero a mente já está em outras frases, não? Então, às vezes, a boca não acompanha a velocidade da mente, não? Vamos. Então, Pedro disse: vou a pescar, e os demais dizem: vamos contigo. Isso é mais que uma sencilla coisa. Pedro está só indo a pescar? Não. Pedro era pescador. Então, Pedro está volvendo a seu ofício, está volvendo a seu trabalho de cada dia. Pedro está volvendo a la rutina de cada dia. Porque Jesus falou a Pedro, e André, que estava com ele, pero em especial a Pedro, Pedro, la outra pesca maravilhosa. Pedro, de agora adelante, tu não serás mais pescadores de peces. De agora em diante, tu serás pescador de homens. Então, a ordenança a Pedro era: hasta este momento tu tenías este ofício, pero eu te dou um novo propósito. Quando Pedro decide volver a pescar, Pedro está regressando ao propósito para o qual o Senhor lhe havia quitado. Eu quero falar aqui de forma muito clara e muito direta. Eu não tenho muitíssimo tempo, então não vou estar aqui indo para muitíssimas partes. Deus está falando com pessoas esta manhã que foram chamados por el Senhor por um propósito, pero em algum momento pensam em abandonar o propósito, abandonar o ministério, abandonar o chamado e volver à antiga vida. A decisão de Pedro de volver a pescar é uma decisão de abandonar o propósito e dizer: Senhor, volverei. Pero o Senhor não tinha isso para Pedro. O Senhor dijo a Pedro que ele seria pescador de homens. E o problema é que Pedro não vai solo. Pedro arrastra consigo os demais. Permítame te falar uma coisa: tu ministério não tem que ver solamente contigo. Porque quem exerce um ministério exerce influência. Então, se quando Pedro é afetado ou prejudicado ou sai do propósito, da visão, leva consigo outras pessoas. Quando nós pensamos em huir do propósito, abandonar o propósito, não trata solamente de nós outros, trata-se de pessoas que, aunque nós não vemos, estão sendo influenciados por el ministério e o propósito a qual o Senhor depositou sobre nós outros. Outros acompanham a Pedro. Quando tu desiste, tu eres influência para outras pessoas. Pero quando tu não desiste, tu eres influência para outras pessoas. Esta generação necessita de inspiração, de homens e mulheres que possam inspirar. Então, eu não sei quantos Pedros há aqui esta manhã, pero seguramente alguns. Pero o Senhor habla com nós de maneira muito clara esta manhã. Não é tempo de volver atrás. Não é tempo de retroceder. Que podemos dizer como o apóstolo Pablo: eu tenho um blanco. Então, eu me olvido de las coisas que se quedam atrás e miro a Cristo. Sabe qual é o problema, irmãos? Miramos as pessoas, miramos as circunstâncias, miramos tantas coisas e nos quita o enfoque de Cristo. Nossa mirada está em Cristo. É o autor e consumador de nossa fé. Cristo Jesus. Cristo Jesus.
Agora é interessante que eles não pescam nada. Não é verdade? O texto diz que eles não pescaram nada. ¿Por quê? Porque fora do propósito não há prosperidade. E eu não estou falando só de recursos financeiros, não. Prosperidade é plena, é completa. Não é só riqueza financeira. Fora do propósito não há prosperidade. Mientras nós não estamos em el centro de la voluntad del Senhor, não há prosperidade, não há bendição. La bendición es vivir bajo el propósito de Dios para nuestras vidas. Eles volveram a pescar, volveram a la rutina, a las cosas de cada dia, se olvidaram por algum momento del ministério ao qual o Senhor lhe havia designado, pero não havia prosperidade, não havia cosecha, não havia bendição, porque o melhor lugar para estar é em el centro de la voluntad de Dios. La pergunta é, Senhor, ¿dónde tú quieres que yo esté? ¿Ya preguntó el Señor? ¿Por qué nosotros antes de abandonar una misión, un ministerio, nunca preguntamos a Jesús cuál es su opinión? ¿Señor quer que yo deje o no? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Porque, hermanos, ¿de qué vale vivir en palacios fuera de los propósitos del Señor? Então, se nós nos apartamos do propósito do Senhor, não há bendição. Agora, quando estamos bajo o propósito e a vontade do Senhor, as bendições do Senhor vendrão sobre nós. Não corremos atrás das bendições. Bendição é viver bajo o propósito. Porque as bendições do Senhor serão consequências de uma vida de obediência. A obediência traz a bendição de Deus. La obediencia trae la bendición de Dios. Ser obediente a la voz del Señor y a los propósitos del Señor nos hará bendecidos por el Señor. Aleluya. Certifique, por favor, que la persona que está a su lado está viva, respirando. Isso. El versículo de número 4 diz que ao despertar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla. Pero os discípulos não deram conta que era Jesus. Eles estavam tão desconectados do propósito, estavam tão involucrados com a pesca, que não reconheceram a Jesus. Sabe, irmãos, cada dia está mais difícil reconhecer a voz de Jesus em meio a tantos ruídos que há. Não? Agora te digo uma coisa. Se nós estamos tendo dificuldade de ouvir a voz de Deus, é porque estamos nos apartando de Ele. Porque quanto mais cerca do Senhor estamos, mais íntimo do Senhor estamos, mais sensíveis estamos a sua voz. Quanto mais nos apartamos da presença do Senhor, já não reconhecemos a voz do Senhor, já não ouvimos a voz do Senhor. Quer aumentar a sensibilidade a la voz de Dios? Escuche, quer aumentar la sensibilidad de la voz de Dios? Ayuno, oración, ayuno y oración. Aumenta nuestra sensibilidad a la voz de Dios. Estar obediente al propósito, aun quando há dolores, há dúvidas, há temores, há inseguridades, há incerteza. Porque é fácil, hermanos, fazer a obra de Deus e a vontade do Senhor quando todo está a favor a nós outros. Pero somos provados quando todo vai em contra a nós outros. Os discípulos estavam em uma condição muito complicada. Eu não estou aqui fazendo uma crítica a eles, porque quem sou eu para criticar estes grandes homens de Deus? Eu assistindo a película aqui, viernes, pensava, Jesus está praticamente solo allí, estava sua madre, algum discípulo, e os demais, onde estava? Pero aí o Espírito Santo falou em meu coração, e tu, onde estaria se estiver allí? Não? Porque é muito fácil falar a los demás, covardes, se ocultaram. Pero e tu? Tu estarias allí, al pé de la cruz, ou não? Então, não se trata del outro, hermano, se trata de outros. Sabe, às vezes echamos a culpa em todos. Porque é el outro. O Senhor chamou a ti. O propósito é contigo. A missão é contigo. O dom foi dado a ti. Foi confiado a ti.
Quando o Senhor habla a Timoteo por meio de Pablo, ele diz: desperta o dom que há em ti, que há recebido por imposição de manos. És com ele, és contigo, não és com outros, não és com terceiros. Então, se abandonamos, pensamos que eu não abandonaria Jesus, abandonamos a obra de Jesus por muitíssimo menos. Por muitíssimo menos. Estes homens já estavam involucrados em las tareas del dia a dia, al ponto de não reconhecer a voz de Cristo. Mi pergunta é: ¿usted aún escucha a voz de Deus? ¿Aún reconoce a voz del Senhor em meio a tantos ruídos? ¿Sabe quando é Deus que está falando contigo? Isso é muito importante. Reconocer a voz de Deus em meio a los ruídos de la vida. O versículo 7 diz que quando eles pescam os peixes, porque Jesus, leemos, não? Jesus disse: echa las redes a la derecha, e quando eles começam a ver o resultado da pesca, então Pedro diz: é o Senhor. Mira que a partir deste momento, eles reconhecem a Jesus, pero eles não reconhecem a voz de Jesus. Eles reconhecem o poder de Jesus. Eles reconhecem a unção que estava sobre o Messias. Porque eles não reconhecem a voz, pero quando vê o resultado de la bendição, então Pedro diz: és el Senhor. Sabe, hermanos, aunque às vezes há momentos de oscuridade na vida espiritual, eu sei que há. Há momentos que estamos mais frios, há momentos que oramos menos, há momentos que ayunamos menos ou não ayunamos. Há temporadas, há fases, eu entendo. Há épocas que estamos correndo anjo com as manos, não é verdade? Estamos... Pero há fases difíceis, há temporadas difíceis. Que parece que o Senhor não habla com nós outros, ou nós outros não escutamos a voz de Deus e pensamos: já não estou mais reconhecendo a voz de Deus. Pero é algo interessante, as pessoas que um dia tiveram uma experiência com Cristo, aún estando apartadas de Cristo, reconhecem a unção e o poder de Cristo. Porque eu já estive apartado da igreja por 2 anos em minha adolescência, pero eu respeitava a unção, porque eu reconhecia a unção. Então, quando me acercava um creyente lleno de la unção do Espírito Santo, me hablar de Cristo, aunque eu queria me enfadar, pero eu reconhecia a unção, reconhecia a graça, reconhecia o poder. Mira, uma das evidências que o chamado de Deus sigue em ti é que tu, aún passando por momentos de dificuldade, reconhece a unção, reconhece a presença, reconhece o poder do Senhor. Tu sabes quando uma pessoa está falando de si mesmo e quando está falando de Deus. Sabe quando é emocionalismo e quando é presença de Deus. Porque aqueles que conheceram a unção um dia, aqueles que desfrutaram de la unção um dia, nunca mais poderão olvidar de la experiência que tiveram com o Senhor Jesus. Sim. Há uma canção em português que diz: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Não sei mais a música, pero és muito bonita, a glória de Deus. Quem conhece? Você conhece essa música? Canta aqui, então. Tu canta bem em português. Conhece? Sabe a letra? Sabe? Venga. Esse Chico canta bem, esse que toca. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. De onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos
santos em outro lugar. Não sabe viver de onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Y quien ya pisó en el santo del santo, en otro lugar, no sabe vivir. Y yo decidí clamar por la gloria de Dios. ¿Sabe lo que dice esta canción? Quem já desfrutou da glória, da presença, não sabe quedar-se apartado da glória e da presença. Quando Pedro reconhece a graça e a unção, ele diz: Senhor, eres tu. Eu não conozco a voz, pero eu conozco a unção, a graça e o poder do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O versículo de número 9 diz que ao desembarcar, eles viram uma brasa e pescado em cima e pão. Havia pão e peixe. Havia propósito e o capacitador del propósito. El que dá alimento para o propósito. Havia pão e havia peixe. Por isso, eu sei, irmãos, eu sei que há propósitos aqui esta manhã. E há pão aqui essa manhã. Em outras palavras, há alimento. Você pode ter chegado aqui débil, cansado, desanimado, pero há pão de los cielos sobre este lugar. Porque há propósito, há ministério. E se há propósito e há ministério, nós necessitamos de pão, necessitamos de alimento. Há peixe e há pão, porque há propósito e há alimento. Esta manhã é o encontro do propósito com o alimento. Aleluia, 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 aleluia. Jesus faz uma invitação e disse: venga a desayunar, versículo 12. Venide a desayunar, dijo Jesus. Todos já reconheciam que era Jesus a este momento. Todos já sabiam que era Jesus. Pero nenhum se atrevia a perguntar ou dizer nada, callado. Pero sabiam que era Jesus. Sabiam que era um Senhor. Eles sabiam que era Jesus, mas tinham temor de falar. Por quê? Porque tinham medo de lo que Jesus poderia dizer a eles. Vosotros, mis apóstolos, volveram a pescar, abandonaram o propósito, abandonaram a missão, pero por isso eles não perguntam. Pero sabe, hermanos, que eu aprendi uma coisa com Jesus em minha caminhada. Quem apunta as heridas somos nós outros. Jesus trata e cura as heridas. É distinto. A nós outros nos gusta apontar. Mira. Pero Jesus, a herida já está ali. Jesus chega, toca, cura, trata e restaura. Estamos delante de la restauração de um ministério. E o Senhor me habla que esta manhã é manhã de restauração de ministérios. É manhã de ressurreição. O Senhor está ressuscitando ministérios que estavam cerca de la muerte ou muertos em Cristo Jesus, pero é manhã de vida, é manhã de ressurreição. Aleluia! Porque o Senhor tem contigo, não ha terminado. Pedro, não terminou, Pedro, não terminou. O que eu tenho contigo não terminou. Baja de la barca, Pedro. Vem para a orilla, Pedro, porque há pão, há alimento para sua alma.
porque o que eu tenho contigo não terminou. Não terminou. Hay mais, hay mais, hay mais. Pedro, tu serás um grande predicador, Pedro. Milhares de pessoas se rendirão a Cristo, Pedro, quando tu irás predicar. Tu não serás conhecido mais como el temperamental, como el impulsivo, como el sanguíneo. Não, Pedro, porque eu te escorri, eu te ungi, eu te chamei, Pedro. Eu te capacitei. Isso não tem nada a ver com homens, porque todos a nós outros criticaria Pedro. Todos nós outros apontaríamos a Pedro. Pero Jesus chega, sana, restaura o ministério de Pedro. Aleluia. Aleluia. Todos sabemos que Pedro nega Jesus, sim ou não? Pero Jesus não chega a Pedro e diz assim: porque me negou, Pedro? 3 vezes, Pedro. Se for uma vez, pero 3 vezes. Jesus não diz isso. Jesus trata. Ele diz: tu me amas, Pedro? Uma vez. Tu me amas, Pedro? Outra vez. Tu me amas, Pedro? Por la terceira vez. Hasta que Pedro mesmo se... Pero o Senhor estava tratando a Pedro. Se tu me amas, Pedro, apacenta mis corderitos, apacenta mis ovejas. Em outras palavras, tu me amas, cumpre o propósito. Cumpre o propósito. Cumpre o propósito. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cumpre o propósito. Tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então, cumpra o propósito. Uma grande prova de amor ao Senhor é cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou.